Olá galera, sou o professor Vitor Viana, venho aqui mais uma vez com mais uma videoaula para vocês. Hoje nós vamos falar sobre petróleo. Petróleo, uma riqueza que o Brasil possui, que está localizada num lugar muito complicado de ser retirado, que todo mundo já sabe, que é o famoso pré-sal. O petróleo brasileiro, por estar em águas profundas, é mais complicado de ser extraído. Por quê? Porque ele existe aproximadamente uma distância de por volta de 2.000 metros somente de água e aproximadamente 5.000 metros de profundidade de solo marítimo para poder fazer a retirada desse petróleo. Mas só lembrando de uma coisa, a nossa maravilhosa Petrobras, ela possui uma tecnologia incrível sobre a retirada e extração de petróleo em solos marítimos em águas profundas. Isso aqui é uma imagem de uma plataforma de petróleo, a famosa P55, que ela está na bacia de Campos. Mas só lembrando que toda a nossa área que nós possuímos petróleo, ela não fica somente na bacia de Campos, tá, gente? Ela também tem a bacia de Santos, também tem uma quantidade muito grande de petróleo. Aproximadamente 8 a 10 quilômetros da costa brasileira nós já conseguimos encontrar, já é possível encontrar petróleo nessa região. Galera, o petróleo é algo incrível que eu gosto de comentar, falando bastante sobre a química, que o petróleo, a densidade dele é inferior a 1. Isso é uma maravilha. Por quê? No Brasil não teve grandes vazamentos de petróleo em alto mar, mas em outros países já teve grandes vazamentos que acontece simplesmente uma catástrofe. Prejudica muito a vida marinha. No Brasil nunca não tivemos um vazamento de grande porte. Mas por que densidade igual a 1? Nós vamos pensar o seguinte, a água potável, a água doce, vamos dizer assim, a densidade aproximadamente é 1. E a água salgada é um pouquinho mais que 1. Onde eu quero chegar com isso? A densidade do petróleo é inferior a esse 1. Isso significa que ele é mais leve. Então, portanto, se tiver um vazamento no fundo do mar, esse petróleo sobe. Isso significa que vai ser uma mistura heterogênea, o petróleo sobe, nós temos água do mar, por isso nós conseguimos fazer a retirada, fazer uma limpeza através de uma sucção. Depois fazemos uma decantação e dá para aproveitar esse petróleo. Obviamente que vai ficar resíduos, obviamente que não vai voltar do que era, mas dos males o menor. Então, gente, olha só, isso é uma riqueza brasileira, Petrobras, não vamos comentar parte política, mas algo maravilhoso a ser explorado. Como que o petróleo foi formado? Como o petróleo foi produzido? Como que funciona isso? Gente, foi reações químicas complexas a partir de matéria orgânica, a partir de animais mortos, em lagos, com água salgada, reações químicas complexas que foi surgindo o petróleo. Alguns professores falam que o petróleo é uma fonte não renovável de energia, mas eu acredito que é uma fonte renovável sim, tá? Mas não na nossa era. Uma era aí de milhões de anos, sim, é renovável, tudo bem? Mas o petróleo, quando ele é retirado, o que é feito com esse petróleo? A partir do momento que esse petróleo é extraído, né, no caso do Brasil, nos solos marítimos, só lembrando também que o Rio Grande do Norte também é feita extração, mas extração em terra, mas é bem menor a quantidade de petróleo que é retirado lá, extraído lá, mas vamos pensar em solos marítimos, que o Brasil é campeão nisso aí, tem um poço de Tupi, que foi o primeiro poço a ser perfurado pela Petrobras. Esse petróleo, quando ele é extraído, ele simplesmente passa por alguns processos de separação de mistura. O primeiro é um processo de decantação, depois ele passa por processo de filtração, para poder tirar a parte de areia e tal. E depois, esse petróleo cru, ele entra dentro de ele passa por uma fornalha. Essa fornalha é aquecida a aproximadamente
os 400 graus Celsius. Os 400 graus Celsius. E quando ele chega a essa temperatura, ele começa a simplesmente algumas partes, algumas frações desse petróleo começa a se mudar de estado físico. O primeiro para mudar de estado físico já são os hidrocarbonetos, porque nós estamos falando de petróleo, estamos falando de hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos de cadeias carbônicas menores, eles vão sair na parte superior da coluna de destilação. Mas quais são esses hidrocarbonetos de cadeias carbônicas menores? Por exemplo, metano, etano, propano, butano. O butano e propano é o gás de cozinha. Tá? Eles vão sair aqui aproximadamente em temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, eles vão sair na ponta da minha coluna de destilação fracionada. Já os hidrocarbonetos que têm cadeias carbônicas mais pesadas, eles vão saindo mais para baixo. Por exemplo, os hidrocarbonetos gasosos, eles sairão aqui em cima, já os hidrocarbonetos como a gasolina, eles sairão na parte de baixo. Por quê? Porque a cadeia carbônica é maior. Tá, e depois, quem vai sair na parte de baixo? Ó, depois da gasolina, aqui vai ser a querosene. Ah, professor, mas o que é querosene? Onde nós usamos? Bom, parei no posto um dia, eu vi que tinha 1 litro de querosene ali numa embalagem. É vendido assim? Não, meu querido, a querosene é nada mais nada menos que o combustível de aeronaves, certo? E depois, quem vem atrás? Óleo combustível, óleo diesel, tudo bem? Os óleos combustíveis, óleos diesel saem aqui. Nessa parte mais para baixo, você pode observar que as temperaturas são maiores, certo? Para você retirar. Por quê? Porque já são hidrocarbonetos de cadeias carbônicas maiores, já são mais chegando já no estado de agregação sólida, e são óleos lubrificantes. Por exemplo, a graxa. A graxa, aquela que você usa como lubrificante. E depois, o que sobra no fundo, nós temos os resíduos asfálticos. Mas entre esse lubrificante e resíduos asfálticos, nós também temos a parafina, nós temos a parafina e depois nós teremos o resíduo asfáltico. Vamos continuar um pouquinho? Tem mais coisa interessante aqui pela frente. Depois que nós fizemos essa separação, tá? Coloquei o petróleo cru aqui, extraí ele lá do solo marítimo, lá. Coloquei nessa espécie de uma fornalha, entrou numa coluna de destilação fracionada, retiro os mais leves em cima e os mais pesados vão saindo fracionalmente, descendo, ou seja, os mais pesados sairão embaixo. Aí, olha como que é interessante isso. O gás natural, 2 carbonos. 2 carbonos é que foi para vocês. Metano, etano. Gás liquefeito do petróleo, 3, 4 carbonos. Só uma curiosidade. O gás de cozinha não tem cheiro, tá? Não tem cheiro. O cheiro que você sente é um cheiro de uma substância que é adicionado, chamado mercaptano. Você adiciona no gás para que você saiba que está tendo vazamento. Depois nós temos aqui a gasolina, que é bem importante, as naftas, as naftalinas, querosene, combustível de aeronave, óleo diesel, óleo lubrificantes, aqui ó, vaselinas e parafinas. E depois o que sobra são resíduos asfálticos. Tudo bem? Observe uma coisa. Temperatura de ebulição vai aumentando. Por que a temperatura de ebulição vai aumentando? Porque o número de carbonos dentro da estrutura vai aumentando também. Tudo bem? Vamos continuar um pouquinho aqui. Ó. Olha só que legal. Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Certo? O que são hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são constituídos somente de carbono e hidrogênio, como já tinha dito anteriormente. Todos os hidrocarbonetos são apolares, olha que coisa maravilhosa, não mistura com água, certo? Porque água polar, lembra, a água é polar, por que a água é polar? Porque o urso é polar, essa piadinha antiga, certo? O urso é polar, onde o urso mora no polo, que tem no polo? Gelo, gelo vem da onde? Água, tudo bem? A água é polar, o hidrocarboneto é apolar, ambos não se misturam. Estado de agregação. O estado de agregação, sim, o estado físico dele. A 25 graus Celsius, de 1 atm de pressão, de 1 a 4 carbonos gasosos, de 5 a 16 carbonos eles são líquidos, de 17 carbonos acima são sólidos. E aqui eu tenho algumas séries que eu acho interessante
como dos alcanos, alcenos e alcínios. Tudo bem, meus queridos? Só lembrando, os alcanos, ligações simples entre carbono, alceno, ligação dupla, alcino, ligações tripla entre carbonos. Beleza? Olha só, vou falar um pouquinho de gasolina que nos interessa muito, porque a gasolina é extremamente utilizada, nós dependemos muito ainda da gasolina. Estamos lutando aí por tecnologias mais limpas, mas por enquanto vamos falar da gasolina, é o que nós temos. A gasolina, ela tem que ter uma determinada resistência dentro do cilindro do motor. Mas como assim essa resistência? Vocês já ouviram falar da octanagem? Octanagem não é 8 carbonos. Octanagem não é sinônimo de octano. Octanagem significa que esse combustível ele tem que suportar 80% de pressão dentro de um cilindro. A partir desse momento, esse combustível tem que entrar em combustão. Se ele entrar antes em combustão ou se ele entrar depois de 80%, isso significa que você vai ter uma queima incompleta de combustível. Certo? Ah, professor, mas o que são antidetonantes? Que eu já escutei falar, tal. Antidetonantes são substâncias que são adicionadas à gasolina para fazer com que essa gasolina ela suporte esse 80%. Tudo bem? Mas, olha só um pouquinho. Qual que é a gasolina que vai suportar melhor essa octanagem? A que possui o maior número de ramificação. A ideal que nós temos é esse composto aqui, ó. Aqui resiste mais a essa pressão. Qual é esse composto? O 2,2,4-trimetilpentano. Vamos lá, vamos brincar um pouquinho com isso. Sei que vocês já tiveram umas aulas de nomenclatura de química orgânica lá atrás, mas olha só que interessante. Vamos começar do início. Olha só. Esse O, acho que você já sabe, que significa que é um hidrocarboneto. Todos os hidrocarbonetos terminam com O. An significa que o meu hidrocarboneto ele possui somente ligações simples entre carbonos, ou seja, da família do meu alcano. Depois eu tenho o pent, significa que eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu tenho, no carbono de número 2, eu tenho um radical metil. Também no carbono de número 2 tem um radical metil. E no carbono de número 4 eu tenho um outro radical metil. Então por isso a origem do nome. 2, 2, 4, tri porque são 3 radicais metil, ligado na cadeia principal, que é meu pentano. Tudo bem? Só lembrando de uma coisa, algo fantástico é a nomenclatura da EUPAC, porque a nomenclatura ela define a estrutura. É algo muito grande, algo maravilhoso, porque não existe 2 compostos, ou seja, compostos diferentes com a mesma nomenclatura. Cada um tem o seu nome. Se você tem um detalhe diferente na nomenclatura, você tem um composto diferente. Se você tem um detalhe em uma nomenclatura, você tem um nome diferente. Isso é extremamente importante. Em cima você tem um heptano. Heptano, vamos lá, et, porque são 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. An, porque só tem ligações simples, e O, porque é um hidrocarboneto. A resistência dele a essa octanagem é menor, por quê? Porque ele não possui ramificações. Quando ele possui ramificações, a octanagem vai ser melhor. Tudo bem, galera? Olha só, continuando aqui. Lembra que eu falei para vocês sobre queima completa e queima incompleta? Então, a queima completa e a queima incompleta desses hidrocarbonetos, eles podem gerar o quê? Queima completa. Queima completa dentro de um cilindro de um motor vai gerar CO2 e água. Ó, tem até um balanceamentozinho aqui, um 2zinho, porque essa queima aqui está sendo a queima do metano. Tudo bem? Então vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho uma reação, que é uma reação de combustão, todas as reações de combustão são reações de oxidação, só lembrando, tá, gente? São reações exotérmicas, liberam uma quantidade de calor muito grande. Tem umas que liberam mais, outras liberam menos, um pouquinho, mas todas liberam calor, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos reação de combustão, uma reação de combustão completa. Como que eu sei que ela é completa? É só você vir olhar para o óxido que está sendo formado.
Qual óxido que está sendo formado? Dióxido de carbono. Ou seja, nós temos o gás carbônico. Tudo bem? Ou seja, nós temos gás carbônico. Se eu tenho gás carbônico que está sendo produzido, significa que é uma queima completa. Agora, olha só, gente. Monóxido de carbono. Isso aqui é altamente tóxico, tá, galera? Isso aqui é um óxido neutro. Muito tóxico, tá? Se é uma queima incompleta, ele vai liberar esse tipo de óxido aqui. Se é uma queima incompleta também, ele libera carbono sólido, aquele carbono fluígeno, né? Aquele carbono, vamos dizer assim, que vamos pensar que é o carbono sólido, aquele que você mancha a mão, tá? Se você passar a mão, enfim. Essa é a representação que eu tenho aqui para vocês da combustão completa e combustão incompleta. Tudo bem? Olha, nós temos mais uma coisa bem interessante. Não deixarei de mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é uma ilustração do que acontece dentro do motor de um carro. Nesse primeiro ponto, a injeção é quando você coloca o combustível no cilindro. Gente, isso aqui vamos pensar que esse aqui é o pistão, tá? Que ele faz um movimento. Esse movimento vai fazer um movimento circular que vai gerar o movimento. O motor gera o movimento. Esse pistão, ele fica fazendo esse movimento, certo? Dentro do bloco, tá? Então é mais ou menos assim. Eu tenho um pistão que ele faz um movimento dentro ali do cilindro, que é o que eu falei para vocês agora. Esse movimento, ele vai gerar o 360 ali de graus, 360 ali de volta no motor. Então são 4 pistões para fazer esse movimento. Tudo bem? E esse movimento aqui, desse pistão, tem que ser o quê? Tem que explodir ali dentro, ou seja, tem que ter a combustão. Mas pode ser a qualquer momento? Não, não pode ser a qualquer momento. Observe uma coisa, injeção, compreensão, então ele tem que suportar a compreensão ali dentro, tá bom? Aí depois você pode observar que o cilindro está bem lá em cima. Tá? Percebeu que está bem aqui em cima? Difícil você ter essa analogia agora, nesse momento, mas se você analisar daqui até aqui, você tem uma quantidade aí de aproximadamente, vamos lá que é 100%, tá difícil a gente medir aqui. Vamos dizer que aqui é 20%. Mas o que significa isso? Professor, você nem falou de 20%? Falei sim. Eu falei que esse combustível tem que suportar 80% de pressão. Então, ele fez um movimento de 80%. Ele foi comprimido e sobrou 20%. Aí, nesse momento, tem que acontecer a combustão. Se acontecer a combustão nesse momento, significa que você está tendo uma queima completa. Certo? Aí, vai ter impulsão para baixo para gerar o movimento. Então, esses 4 pistões fazem essa função. Aí, eles fazem... aí vira o RPM. Não vamos entrar em física nesse momento. Tudo bem, meus queridos? Olha só, não poderia deixar de mostrar isso para vocês. Pistão. Essa peça aqui embaixo, ela tem um nome comercial chamado virabrequim, certo? É onde vai acoplado os pistões, certo? Esses pistões, podem observar que eles só os dois aqui de cima que estão no mesmo plano, na mesma linha, mas os outros estão mais para baixo um pouquinho, porque é justamente para dar o movimento nessa peça, e essa peça aqui gerar as engrenagens para fazer a transmissão para as válvulas. Importante isso, né? Você viu que o petróleo é capaz? Você viu que a gasolina é capaz? Vamos lá, outra imagenzinha. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, que é o cilindro, certo? Os pistões, aqueles 4 pistões da imagem anterior, eles são acoplados aqui para fazer o movimento. Isso aqui é um pistão novo, professor? Não. Isso aqui é um pistão velho? Às vezes não, às vezes pode ser um pistão novo, mas ele está danificado. Por que ele está danificado? Queima incompleta. Queima incompleta de combustível pode gerar isso. Tudo bem, galera? Olha só. Merecemos fazer um exercício? Vamos lá? Esse exercício é um exercício de 2016, onde nós falamos sobre nomenclaturas, certo? É um exercício que caiu na estadual do Amazonas, tá? E é um exercício bem bacana, uma nomenclatura da EUPAC. Olha só, a fórmula mostrada do isoctano, a estrutura do isoctano, um dos principais componentes da gasolina. Então você pode observar, nós temos
cadeia carbônica principal, nós temos os substituintes, certo? Que são os radicais. Então, olha só, o nome da EUPAC e tal, o nome da EUPAC do isoctano. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, como eu disse anteriormente. Temos 2, 3 substituintes. Então, vai ficar 2, 2, 4, trimetilpentano. Então, a alternativa correta aqui, nós temos a alternativa C. Tudo bem? Alternativa C, a alternativa correta. Depois, nós temos um exercício muito importante. Eu já encontrei esse exercício em algumas provas, como por exemplo, exercícios similares a essa contextualização em algum tipo de concurso. Olha só, no Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do Brasil em terra. Você viu que é em terra, né, gente? O petróleo bruto é processado nas refinarias para separar seus componentes por destilação fracionada. Tem alguma novidade aí? Nenhuma. Esse processo é baseado nas diferenças das temperaturas de ebulição das substâncias relativamente próximas. A figura abaixo, no nosso caso está do lado, representa o esquema de uma torre de destilação fracionada para o refino do petróleo bruto. Nela, o número de 1 a 4 indica as seções nas quais as frações dos destilados são obtidos. Então, de 1 até 4, eles são obtidos nesses pontos. Tudo bem? Lembraram? Quem sai embaixo, quem sai lá em cima, intermediários, tem que gravar, tem que saber. Vamos lá, indica as seções nos quais está. Na tabela ao lado da figura são apresentadas características de algumas das frações obtidas na destilação fracionada do petróleo bruto. Aqui é a minha tabelinha. Olha só, número de carbonos na molécula de 5 a 10. Nós temos a gasolina de 11 a 12 querosene e tal, estão relacionados a obedecer esse exercício. Para análise da qualidade da destilação, um técnico deve coletar uma amostra de querosene na torre de destilação. Essa amostra deverá ser coletada onde? Se ele quer querosene está aqui, não é isso? Tranquilo? Então tá bom. Então quer dizer de 11 a 12 carbonos, vamos pensar dessa maneira. Pensa que eu tenho uma saída que ela não está numerada. Certo? Isso aqui vai sair substâncias gasosas. 1, 2, 3 e 4. Quem vai sair aqui em cima? Ó, aqui são gases, não está numerado. Cuidado, tá? Que isso aqui pode até ser... Não pode pegadinha, né? Mas eles tentam induzir vocês ao erro. Aqui sai gases, certo? Aqui são gases. Aqui nesse 4 vai sair a gasolina. E ela é um querosene um pouquinho mais pesado. Então vai sair aqui na seção 3. A alternativa correta, A. Tá bom? Que vai ser retirado aqui na 3. Vamos para mais um exercício? Olha só. Esse exercício que é na Mackenzie, famosa Mackenzie. Excelente faculdade, excelente universidade. Vamos lá. A destilação fracionada é um dos processos de separação no qual se utiliza uma coluna de destilação fracionada, separando-se diversos componentes de uma mistura homogênea, que apresenta diferentes pontos de ebulição. Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes com menor ponto de ebulição são separados primeiramente no ponto da coluna. Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como está representado na figura abaixo. Nossa, está do lado. Aí tem a figurinha bonitinha aqui. Assim, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, o produto recolhido no 1, no 2, no 3 e no 4 serão respectivamente. Gente, olha só, confesso a vocês que, do meu ponto de vista, eles foram maldosos nessa questão, porque ele colocou um aqui embaixo, depois os dois lá em cima, só para tentar confundir vocês. Cuidado, tá? Se você for olhar assim, ó, pum, assim, isso aqui é fácil, o professor Vitor me ensinou lá no videoaula, vou lá olhar, lá em cima vai ser gasoso. Aí vai lá, primeiro coloca se vai ser gasosa, já é, gás de cozinha, no aula 2. Ó, gás de cozinha que está como 2. Então ele pediu respectivamente, então ele quer um primeiro. Cuidado, leia, gente, tenha atenção. Muita atençãozinha na hora de fazer a leitura. Olha só, 1 vai ser aqui embaixo, que aqui é matéria asfáltica. Então quer dizer que eu já posso eliminar A, posso eliminar B e só. Depois o 2 é lá em cima, isso são substâncias gasosas. Asfalto ficou aqui, né? Gás de cozinha está aqui. Opa, gás aqui. Asfalto,
Gasolina, pronto. Já achei uma resposta correta, gente. Não precisa muita coisa não. Olha aqui, ó, vamos de novo, ó. Asfalto aqui no 1, né? Ele pede respectivamente, ou seja, nessa ordem, 1. Depois nós temos o 2 aqui em cima, que vai ser gás de cozinha no caso. Ele especificou gás de cozinha, obedece o exercício. Depois gasolina, daqui, depois óleos combustíveis. Meus amigos, olha, essa foi mais uma videoaula aqui do professor Vitor Viana. Um grande abraço a vocês e tamo junto.